Olá, amantes de terror e relatos sombrios, tudo bem com vocês? Hoje separei duas histórias de terror realmente perturbadoras que vão deixar vocês sem dormir essa noite, mas antes de começar o vídeo, se possível, deixe o like e se inscreva no canal se ainda não for inscrito. Estamos bem perto da nossa meta de 1000 inscritos, ficarei muito grata, e agora vamos às histórias de hoje. 1. Desfile fúnebre. A terra das covas movimenta-se, abrindo passagem para que os pútridos defuntos retornem à superfície depois de anos de sono lúgubre. A população de Franco da Rocha, cidade marcada por inúmeros mistérios, foi avisada sobre uma maldição carnavalesca e jamais festejar o carnaval durante a noite de quarta-feira de cinzas. O problema é que, de geração em geração, a tal lenda foi ficando esquecida, e cá estamos, nesse relato onde a mais fúnebre das festas aconteceu. No centro da cidade, 3 escolas de samba se preparam para começar o desfile, enquanto que, no cemitério não muito longe dali, defuntos macabros se aprontam para a nefasta folia. Ninguém poderia imaginar que uma linda noite fresca, de céu tão limpo e repleto de estrelas, reservava um acontecimento amedrontador que faria o mundo virar pelo avesso, trazendo o inferno e seus demônios às ruas para participarem do primeiro dia de Quaresma. Folia na cidade, show de horrores no cemitério. Entre as lápides, todo tipo de defunto zanzava, os que foram enterrados recentemente, com seus corpos inchados, e os veteranos esqueléticos, enterrados há muito tempo. A multidão de carne podre ambulante preparava seus caixões para o terrível desfile fúnebre. Na cidade, a primeira escola de samba começa a desfilar, o povo vibra, dança e canta. O desfile em Franco da Rocha não era nada comparado aos grandes sambódromos, mas, a extensa rua de terra, onde os carros alegóricos percorriam, passando entre arquibancadas de madeiras do lado direito, e um vasto matagal obscuro do lado esquerdo, era mais do que suficiente para entreter a população daquela cidadezinha. O problema é que depois do imenso matagal, há um cemitério, lugar onde todos acreditavam que os cadáveres infames jaziam no sono perpétuo, e mais não. Não naquela noite. Já passava da meia-noite e a última escola de samba de Franco da Rocha, a mais popular de todas, começava a desfilar, e como sempre, encerrando com o melhor show. Do lugar mais alto da arquibancada, um velho, ébrio, se incomodava com o que seus olhos enxergavam depois do matagal. Além de avistar os vultos negros dos pinheirais dançarem, da alucinação causada pelo excesso de bebida, o velho pôde enxergar no horizonte algo alado, escuro, sobrevoando lentamente os pinheirais, vindo de encontro ao último desfile que acontecia. Cada vez mais próximo, o objeto obscuro começava a se identificar aos olhos do bêbado que, bruscamente, se levantou apontando o dedo para o matagal, gritando e chamando a atenção de todos que desviaram o olhar para os tenebrosos pinheirais, a maldição. A maldição. Fomos avisados. Ninguém tinha dúvida do que era o objeto que sobrevoava os pinheirais, um caixão, sim, um caixão mofado e encardido de terra, com alças de metal enferrujadas nas laterais. Eu poderia dizer que as pessoas mais ligeiras tiveram sorte e correram para longe daquele lugar, mas, assim que o caixão pousou na estrada de terra, os que correram para a penumbra ao fim daquela estrada tiveram um embate com outros caixões. Dezenas e dezenas de caixões sobrevoavam os céus de Franco da Rocha. Não havia escapatória. O pavor assumiu o lugar da animação. No rosto de cada um, o arrependimento por não crerem em uma lenda tão antiga, desrespeitando-a e praticando a folia justamente no dia proibido. Agora, a única coisa que podiam fazer era observar os caixões cuspindo suas tampas para cima, liberando a saída dos defuntos que ali dentro estavam. Em média, 30 caixões cercavam os festeiros. Ao saírem de seus leitos funerários, os falecidos disseminaram velas acesas por toda parte, deixando a atmosfera daquela estrada de terra cada vez mais macabra. O cenário era extremamente nefasto, com caixões e defuntos à luz de velas, urnas macabras cortando os céus e um terrível aroma funesto, soprado pelos fortes ventos que vinham dos pinheirais. Além dos gritos de desespero dos que estavam na folia, alguns dos defuntos rosnavam em agonia, emitindo sons de suas bocas decrépitas,
causando um enorme arrepio. O som era indescritível, mas, se pudermos imaginar o mais semelhante, já imaginou como seria o som do inferno? A chegada desses seres malditos tinha um propósito muito maior do que apenas assustar os que desrespeitaram a lenda. O objetivo principal era fazer uma coleta fúnebre. Então, mesmo estando podres e aparentemente pesados, os defuntos iniciaram o ataque com agilidade, capturando o máximo de pessoas possíveis e colocando-as dentro dos caixões. Metade das pessoas que estavam na folia foram encaixotadas, o restante, enquanto lutavam por suas vidas, ouviam as batidas vindo de dentro dos caixões lacrados, daqueles que ainda permaneciam vivos ali dentro. Um grupo de pessoas quase teve sua chance de escapar, eram jovens, tinham fôlego suficiente para correr para bem longe dali, mas, não bastasse o horror ao qual eles achavam que tinham se livrado, mais à frente, um novo caixão surgiu do matagal, atravessando o caminho dos jovens que corriam ensandecidos, e brutalmente, o caixão se chocou com um velho poste, espalhando pedaços de madeira mofada e liberando enormes ratos negros que estavam no interior daquele caixote mórbido. Não eram ratos comuns, seus olhos eram cobertos de chamas e faíscas eram cuspidas de suas bocas, iluminando, em pequenos clarões, a escuridão daquela estrada. A enxurrada de ratos avançou em direção aos jovens, dilacerando-os em questão de segundos com seus malditos dentes trituradores e velozes. A coleta fúnebre estava concluída. Dezenas de pessoas estavam encaixotadas. Afortunados são os que morreram subitamente de tanto desespero, pois os que permaneceram vivos, dentro dos caixões, nem imaginavam que algo maligno os aguardava. A madrugada tornou-se silenciosa e lúgubre. Os defuntos se ajeitaram em duplas, cada um de um dos lados do caixão, em sincronia, levantaram todos os caixões agarrando as alças laterais de metal. A procissão fúnebre se iniciava, os caixões, juntamente dos defuntos, começaram a levitar, subindo aos céus, enfileirados e sem nenhuma pressa. Além das pancadas de desespero que vinham dos que estavam vivos dentro dos caixões, e dos ruídos cruéis do vento, um novo som surgiu vindo da boca dos defuntos. Eles cantarolavam uma sinfonia profana, conduzida apenas por gemidos, uma verdadeira orquestra pútrida. Assim eles vagavam rente aos pinheirais, carregando seus caixões, em direção ao cemitério. Foi o maior espetáculo daquela noite, jamais um outro carro alegórico poderia proporcionar tal atração. Da folia para as covas, esse foi o desfecho carnavalesco para alguns dos moradores de Franco da Rocha. 2. O violino do enforcado. Karl Aftis passou 6 anos mergulhado no método do contraponto. Estudou Haydn, Gluck, Mozart, Beethoven, Rossini. Gozou de uma saúde florescente e de uma fortuna honesta, que lhe permitiu seguir a sua vocação artística. Em síntese, dispunha de tudo o que é preciso para compor uma grandiosa e bela música, salvo o essencial, na inspiração. Todos os dias, cheio de nobre ardor, ele levava para seu digno mestre Albertus Kilian longas partituras muito ricas em harmonia, mas cada frase pertencia a Pierre, a Jacques, a Christophe. Mestre Albertus, sentado em sua grande poltrona, com os pés repousados sobre os trasfogueiros, o cotovelo metido na quina da mesa, enquanto fumava seu cachimbo, começou a sublinhar, uma após a outra, as singulares descobertas de seu pupilo. Karl chorou de ódio, enfureceu-se, contestou. Mas o velho mestre abriu silenciosamente um de seus inúmeros cadernos, e com um dedo sobre a passagem, disse-lhe: "Olhe, meu rapaz." Então Karl abaixou a cabeça e se desesperou com o futuro. Mas, numa bela manhã, quando apresentou, em seu próprio nome, ao mestre Albertus, uma fantasia de Bacherini variada por Viotti, o homem, que, até então, se conservara impassível, se irritou. "Karl", gritou o professor, "você acha mesmo que eu sou um nécio? Você acha que não percebi o seu indigno furto? Isso é demais. Deveras." E, vendo consternado com sua apóstrofe, disse: "Ouça. Estou disposto a admitir que a memória o enganou, que toma as próprias reminiscências como algo original. Mas você, definitivamente,
Está engordando demais. Bebe vinho em demasia. São cálices em excesso. Isto é o que obsta os caminhos de sua inteligência. Você precisa perder peso. Perder peso? Sim. Ou desista da música. Conhecimentos teóricos não lhe faltam, mas lhe faltam as ideias. E isto é bem simples. Se você passasse a vida revestindo as cordas do seu violino com uma camada de graxa, como elas poderiam vibrar? Estas palavras do mestre Albertus foram um raio de luz para Áfides. Por um imperativo ético, exclamou Áfides, não hei de me esquivar de qualquer sacrifício. Como é a matéria que oprime minha alma, emagrecerei. Seu semblante, neste momento, expressava tanto heroísmo que mestre Albertus ficou realmente tocado. Abraçou seu querido aluno e desejou-lhe boa sorte. No dia seguinte, Karl Áfides, com bagagem e bengala à mão, deixou o hotel de Trois Pigeons e a cervejaria do Roi Gambrinus para embarcar numa longa jornada. Seguiu para a Suíça. Infelizmente, depois de 6 semanas, malgrado a sua gordura tivesse diminuído sensivelmente, a inspiração não o revisitou. É possível ser mais infeliz do que eu, disse Karl a si mesmo. Nem o jejum, nem a boa comida, nem a água, nem o vinho, nem a cerveja podem conectar a minha mente ao sublime. O que eu fiz para merecer um destino tão triste? Enquanto uma multidão de ignorantes produz obras notáveis, eu, com toda a minha ciência, todo o meu trabalho, toda a minha coragem, nada consigo criar. Ah, o céu não é justo. Não, não é justo. Enquanto assim pensava, seguia ele pela estrada de Bruck a Freiburg. A noite chegava, ele arrastava as solas dos sapatos e sentia-se quase a cair, de tão cansado que estava. Nesse momento, Karl percebeu, sob a luz do luar, um velho casebre escondido por detrás do caminho. Tinha o telhado inclinado, a porta torta, as janelinhas quebradas, a chaminé em ruínas. Altas silvas e urtigas cresciam ao seu redor e a janela no outão, a duras penas, dominava as urzes do planalto, onde o vento soprava violentamente. Através da névoa, Karl viu o galho de um pinheiro flutuando sobre a porta. Vamos, disse a si mesmo, o recanto não é bonito. É, até, um pouco assustador. Mas não julgue as coisas pela aparência. E, sem hesitar, bateu a porta com a bengala. Quem está aí? O que quer? Uma áspera voz veio de dentro. Abrigo e pão. Ah! Certo, certo. A porta abriu-se abruptamente e Karl viu-se diante de um homem robusto, de cara quadrada, olhos cinzentos e ombros cobertos por um manto furado no cotovelo, com uma machadinha na mão. Atrás dessa personagem brilhava a chama da lareira, iluminando a entrada de um sótão, os degraus de uma escada de madeira, as paredes decrépitas, e sob a luz da chama, havia uma jovem pálida e débil, coberta por um pobre vestido de algodão castanho com bolinhas brancas. A moça olhou para a porta com uma espécie de pavor. Seus negros olhos tinham uma expressão de indefinível tristeza e perplexidade. Karl viu tudo de relance e, instintivamente, agarrou a bengala. Bem, entre, disse o homem. Não faz um bom tempo bom para negar-lhe abrigo. Karl, julgando que seria estranho exibir qualquer receio, caminhou até o centro da sala e se sentou num banquinho em frente à lareira. Dê-me sua bengala e sua bolsa, disse o homem. Pela primeira vez, o pupilo do mestre Albertus estremeceu até a medula. Mas a bolsa foi acomodada, o bastão colocado num canto, e o anfitrião sentou-se, calmamente, perto da lareira, antes que Karl se recuperasse da surpresa. Essa circunstância restaurou-lhe um pouco de calma. Erruir-te disse ele sorrindo, eu gostaria de jantar. O que o cavalheiro quer para o jantar? Disse o outro, gravemente. Uma omelete de bacon, uma jarra de vinho, um pouco de queijo. Ora, ora, ora. O cavalheiro tem um excelente apetite. Mas nossas provisões acabaram. Tudo? Sim.
Tudo mesmo? Mesmo. O senhor não teria queijo? Não. Nem manteiga? Não tenho. Nem pão? Nem leite? Nada. Mas, grande Deus! Qual é o problema? Tenho batatas assadas nas cinzas da lareira. No mesmo instante, Carl viu, na escuridão, sobre os degraus da escada, todo um regimento de galinhas, brancas, pretas, avermelhadas. Estavam adormecidas, algumas com a cabeça sob as asas, outras com o pescoço sobre os ombros. Havia, contudo, uma galinha comprida, seca, magra, fatigada, que se bicava e se depenava despreocupadamente. Mas, disse Áfides, com a mão estendida, deve haver ovos. Nós os levamos ao mercado de Bruca esta manhã. Oh! Então, custe o que custar, coloque uma galinha no espeto. Mal proferira tais palavras, a jovem pálida, de cabelos desgrenhados, correu à frente da escada, gritando: Não toque nas minhas galinhas! Não toque nas minhas galinhas! Oh! Deixe viver essas criaturas do bom Deus! Havia algo de terrível no aspecto dessa jovem infeliz. Então, Áfides se apressou em responder: Não, não, não vamos matar as galinhas. Vejamos as batatas. Gosto de batatas. Eu não vou deixá-los mais. Neste momento, minha vocação está claramente emergindo. É aqui que eu fico, 3 meses e 6 meses. Finalmente, terei o tempo necessário para ficar magro como um faquir. Ele disse tudo aquilo com ânimo singular, e o anfitrião gritou para a jovem pálida: Genoveva! Genoveva! Veja! O espírito possui. É como o outro. Lá fora, a intensidade e o vento norte redobrou. O fogo rodopiava na lareira e contorcia massas de fumaça acinzentada sobre o teto. As galinhas, no reflexo da chama, pareciam dançar nas tábuas da escada, enquanto a louca cantava, com voz estridente, uma estranha e antiga melodia. O tronco de madeira verde, uivando no meio da chama, acompanhava-a com seus melancólicos suspiros. Áfides entendeu que havia caído no covil do feiticeiro Equir. Comeu 2 batatas, ergueu a grande jarra vermelha cheia de água e, em prolongados goles, bebeu. Então a calma retomou-lhe a alma. Percebeu que a moça se havia recolhido e que o homem, sozinho, permanecia à frente da lareira. Erruir-te, disse ele, eu gostaria de dormir. O anfitrião, acendendo uma lamparina, subiu lentamente a escada carcomida. Sobre a sua cabeça grisalha, ergueu um alçapão pesado e conduziu Carla ao sótão, debaixo do colmo. Eis aqui a sua cama, disse ele, pousando a lamparina no chão. Durma bem e, acima de tudo, cuidado com o fogo. Depois, desceu as escadas, e Áfides ficou sozinho, com as costas dobradas, diante de um amplo colchão, sobre o qual havia um grande travesseiro de penas. Ele dormitava alguns segundos, e se perguntava se seria prudente realmente dormir, já que a cara do velho homem lhe parecerá assaz sinistra, sobremodo quando rememorava aqueles olhos cinza-claros, aquela boca azulada e rodeada de grandes rugas, aquela testa larga e ossuda, aquela pele amarelada. De repente, Carl se lembrou de que, em Golgember, houvera 3 homens enforcados, e de que um deles parecia singularmente com seu anfitrião. Que o enforcado, também, tinha olhos fundos, jaqueta com cotovelos perfurados e o dedão do pé esquerdo saindo de um sapato rachado pela chuva. Lembrou-se, ademais, de que aquele miserável, chamado Melchior, fora músico no passado e de que havia sido enforcado por ter derruído, com um jarro, o estalajadeiro da Molton Deor, que dele exigirá, conforme o costume, uma moeda adicional. Certa feita, a música de tão pobre diabo o comovera imensamente. Ela era maravilhosa. A pupila do mestre Albertus indicava um quê de inveja ao pobre boêmio. Mas, neste momento, vendo a face da forca, os trapos do infeliz, agitados pelo vento noturno, e os corvos voando ao redor, em gritos estridentes,
Karl sentiu-se estremecer. E o seu medo cumulou de intensidade quando, nos confins do sótão, encostado à parede, vislumbrou um violino, coberto por 2 palmas murchas. Quando cogitou em fugir, chegou-lhe aos ouvidos a voz áspera do anfitrião. Apague a luz. Deite-se. Eu lhe disse que tomasse cuidado com o fogo. Essas palavras encheram Karl de um terror glacial. Então, deitou-se e apagou a luz. Depois, tudo ficou em silêncio. Apesar de resoluto a não fechar os olhos, enquanto ouvisse o gemido do vento, os pássaros da noite, chamando uns aos outros, na penumbra, os ratos trotando nas tábuas carcomidas do assoalho, Áfides, por volta de 1h da manhã, dormia profundamente. Foi quando um soluço amargo, comovente e doloroso, fê-lo despertar, num sobressalto. Um suor frio inundou-lhe a face. Olhou para cima. Viu, no canto do telhado, um homem agachado, era Melchior, o enforcado. Seu cabelo escuro escorria sobre os ombros. Exibia, nus, o peito e o pescoço. E era tão ressequido que se assemelhava ao esqueleto de um imenso gafanhoto. Um belo feixe de luar, esgueirando-se pela pequena clarabóia, iluminava-o, suavemente, com um azulado esplendor, e, ao redor do enforcado, pendiam longas teias de aranha. Mudo, Áfides, com olhos arregalados e a boca escancarada, observava aquele ser bizarro. Fazia-o como quem contempla a morte erguida, por detrás das cortinas de cama, quando a hora fatídica se aproxima. De repente, o esqueleto estendeu sua longa e ressequida mão e agarrou o violino da parede. Encostou o instrumento ao ombro e, depois de um instante de silêncio, começou a tocar. Havia, naquela música, notas fúnebres, como o ruído da terra caindo sobre o caixão de um ente querido. Algo havia, no som, de solene, como os ribombar das cachoeiras, arrastado pelos ecos montanheses. E havia sonoridades majestosas, como as rajadas imensas do vento do outono, de entremeio-as de florestas repletas de melodias. E, era, às vezes, triste. Triste como um desespero incurável, como um bando de alegres pintacilgos esvoaçando sobre os arbustos floridos. Estes graciosos trinados rodopiavam com um inefável estremecimento de descuido e felicidade, mas apenas para, de repente, lançarem-se em adejos terríveis, assustados pela melodia. E o faziam cheio de loucura, de emoção, de desespero. Amor, alegria, desespero. Tudo cantava. Tudo clamava. Tudo fluía desordenadamente sob aquele arco vibrante. E Karl, apesar de seu inexprimível terror, estendeu os braços e gritou: ó grande, grande artista! Ó gênio sublime! Ó, como me apiedo do seu triste destino! Padecer enforcado por haver matado um rude estalajadeiro, que não sabia, sequer, uma nota musical. Vagando na floresta ao luar, sem corpo algum, mas dotado de um talento tão impressionante. Ó, Deus! Mas, quando assim exclamava, a voz áspera do anfitrião o interrompeu. Ei! Aí em cima! Vai, finalmente, calar a boca? Você está doente ou a casa está em chamas? E passos pesados rangeram a escada de madeira. Uma luz profunda iluminou as frestas da porta, que se abriu com um empurrão de ombro, revelando o dono da casa. Ó, Erhuirte! Gritou Áfides. Erhuirte, o que acontece? Primeiro, a música celestial me desperta e me encanta nas esferas invisíveis. Depois, tudo se desvanece como num sonho. O rosto do anfitrião, imediatamente, conformou-se numa expressão meditativa. Sim, sim. Sussurrou, como se sonhasse. Eu deveria ter sabido. Melchior voltou a perturbar o nosso sono. Ele sempre volta. Agora, perdemos nós o sono. Não mais pense em dormir. Vamos, camarada, levante-se. Venha fumar um cachimbo comigo. Aquele convite era desnecessário.
Carla ansiava por sair dali. Quando desceu, e vendo que a noite ainda era profunda, ficou, com a cabeça nas mãos e os cotovelos sobre os joelhos, por muito, muito tempo, imerso num abismo de dolorosas meditações. O anfitrião acabará de reacender o fogo e de retomar o seu lugar na cadeira, posta no canto da lareira. Fumava em silêncio. Finalmente, o dia cinzento apareceu. Carla olhou pelas janelinhas monótonas. O galo cantou e as galinhas pularam de degrau em degrau. "Quanto eu te devo?" perguntou, levando a mochila aos ombros e tomando na mão a bengala. "Você nos deve uma oração na capela da abadia de Saint Blaise", disse o homem, com uma estranha entonação. "Uma oração pela alma de meu filho Melchior, o enforcado. E outra por sua noiva Genoveva, a louca." "Isso é tudo?" "Isso é tudo." "Então adeus. Não me esquecerei de seu pedido." De fato, a primeira coisa que Carl fez, ao chegar a Friburgo, foi rezar a Deus pelo pobre boêmio e por aquela a quem ele amara. Depois, foi à casa de Mestre Quilion, o anfitrião do Grabe, espalhou o papel de pauta musical sobre a mesa, e, tendo trazido uma garrafa de Riquevi, escreveu no topo da primeira página, "O violino do enforcado." Compôs, de chofre, a sua primeira partitura verdadeiramente original. E aí, amantes de terror, gostaram das histórias de hoje? Vocês já haviam escutado sobre o violino do enforcado? Antes de falar a palavra secreta, queria lembrar vocês de comentarem o que estão achando dos vídeos. E se eu poderia melhorar em algo, a palavra secreta de hoje é violino. Vejo vocês amanhã para mais histórias perturbadoras. Até logo!